A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria, exclusivo, Central Podcasts, Rádio Evangelizar. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é meu podcast, eu sou Dulce Maria e a Ele a Glória está iniciando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós temos um convidado muito especial. Meu amigo, meu compadre, Edson Oliveira. Edson Oliveira, eu quero que você mesmo, meu irmão, se apresente, eu quero que você mesmo diga. Eu sei que você é psicopedagogo e teólogo, mas você também é pregador da palavra. Sim. A paz de Jesus, Edson. A paz, Dulce, que alegria, que bom estar aqui. Né? Eu gosto muito desse ambiente. Eu sou radialista, né? Minha primeira, olha só, então. Na verdade, a minha primeira paixão sempre foi o rádio, né? E ainda é, né? Sou professor também, eu gosto de falar isso. Eu tenho um carinho enorme pela educação. E aí, enveredei no campo da pedagogia, da psicopedagogia, do coaching. Coaching também. Coaching também, sim. Né? E estou concluindo aí um mestrado em teologia. Opa! Perdendo os poucos cabelos que existem, mas é algo necessário, né? E a gente que lida com a formação humana precisa estar muito atualizado, né? E sobretudo dentro da igreja, né? Porque eu gosto sempre de falar, eu sou evangelizador, eu sou pregador, né? A palavra de Deus. Deus me chamou para isso. E, para não esquecer, eu sou o marido da dona Ivanete. É bom, né? Ela está nos assistindo agora. O pai da Maria Esté, que tem 23 anos. Que pai bênção. da Ana Clara, que está com 21. E do Emanuel, que é seu afilhado, está com 7 anos. Louvado seja Deus. Filho da dona Alice. Filho da dona Alice. E do seu Érico, que está no céu. Louvado seja Deus. Povo amado da Bahia. Sou baiano. E esse podcast vai também para ela, viu? Vai. Compartilhar lá com a mainha, né? Eu vou mandar. Com a mainha e os irmãos, né? Claro. Família é grande. Tenho 2 irmãos. Tinha 3. Uma irmã, que está no céu também, e 2 irmãos homens, né? E eu sou caçula. Lembrando que o Edson também teve uma longa caminhada como consagrado, e uma vez consagrado, sempre consagrado. Sim, dentro da comunidade Canção Nova. Eu falo sempre que eu sou Canção Nova, né? Quem nunca vai deixar de ser. Exatamente. Morei 15 anos na Canção Nova. Eu fui da primeira turma, Dulce. Primeira turma de noviciado. Olha só. A minha turma foi a turma que ajudou o Padre Jonas a construir o primeiro estatuto da Canção Nova. Claro que tiveram mudanças, até por exigência do Vaticano, Sim. Adaptações ao mundo, que mudou muito. Eu entrei em 1993, de lá para cá muita coisa mudou, né? E muitas exigências também, né? Hoje, graças a Deus, né, a Canção Nova é reconhecida, né, o estatuto reconhecido, aprovado, enfim. E o Padre Jonas está no céu intercedendo por nós. Olha só, temos mais um santo, já diz isso. Que não é uma perda aí do Padre Jonas. De jeito acho nenhum. Que ganho enorme. Lógico que faz falta, né? Saudades fica, né? Fica. Eu tenho uma foto dele e um dia desse eu estava lá olhando e falei, meu Deus do céu, a gente nem acredita, né? Mas é claro, né? Lá ele fez um caminho importante lá, né, Edson? É que naquele tempo, Dulce, ele era o único padre que existia dentro da Canção Nova. Né? Então ele era o formador, ele era o confessor, era ele que celebrava a missa diariamente. Cantava, compunha. Enfim, tudo era o Padre Jonas, né? Então foi um tempo de muita graça, né? Louvado seja Deus. Eu posso dizer que eu convivi com um santo por aí, diariamente por 2 anos. Sim. Direto ali. E depois eu fui para outros afazeres, mas sempre ali em contato, né? Edson, o nosso podcast, o nome é A Ele a Glória. Então, tudo gira em torno de Jesus. Nossa vida, se nós estamos aqui, é porque Ele é o centro da nossa vida. Sim. Então, nossos podcasts sempre iniciam com a palavra. Então, eu convido você, e você também, se quiser nos assistir, acompanhar a gente, tem a Bíblia em mãos, não abra teu coração nesse momento. A gente vai proclamar a palavra de Deus. E a gente pensou nessa passagem. Na verdade, foi ideia do Edson, né? Essa passagem bíblica aqui, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, versos 14 em diante. Sim. E a gente vai falar um pouquinho de um chamado, né? Mas a gente vai proclamar e Deus vai colocando para a gente no nosso coração. Dai-lhes a tua palavra. É palavra do Senhor, né? É Jesus falando. Dai-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo.
Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Forte, né? Palavra da salvação. É oração de Glória a Jesus vós, ao Senhor. Pai. Sim. Eu acho, Dulce, tão forte Sim. esse final, quando ele vai dizer, né? Não te peço para tirá-los do mundo, mas para guardá-los do maligno, né? Nós temos um chamado. Sim. Nós temos um chamado segundo Deus, né? Cada um veio para uma coisa, mas aqui ele deixa bem claro que nós estamos aqui, mas não somos cidadãos daqui. Sim. Estamos, por enquanto, aqui, vivendo, morando, né? Fazendo a nossa história aqui também, que é louvável, de fato. Mas a gente não pertence aqui, né, Edson? Sim, então, Dulce, veja, essa palavra ela sempre me encantou quando eu comecei a minha caminhada, porque eu vou começar esse podcast de trás para frente. Vamos lá. Eu vou fazer de trás para frente ele. Sabe por quê? Quando eu estava na Canção Nova ainda, se não me falha a memória, quando eu completei 30 anos, eu tinha um programa diário na Rádio Canção Nova e fizeram uma surpresa no dia do meu aniversário, a equipe, Sim. né, a comunidade. Então, várias pessoas ligaram, botaram no ao vivo, Padre Jonas, a Luzia, Sim. gente também que não era famoso, ligou, conhecidos. Por fim, trouxeram um bolo, cantaram parabéns e falaram assim, agora a ligação mais especial. Fiquei pensando, Padre Jonas ligou, a Luzia ligou. Quem seria? Porque eu jamais imaginaria que seria essa pessoa. E era minha mãe. Olha minha só. mãe, muito simples. E ela, meu A filho, a manhinha, né? Deus te abençoe, parabéns, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E ela falou assim, eu tenho que contar uma história aqui. Eu falei, conte. Ela falou assim, quando você tinha 6 anos, é isso que eu queria, por isso que eu vou Sim. começar de trás para frente. Porque eu ia contar isso no final. Aí vai ficar aquele gostinho de curiosidade até o terceiro podcast nosso. Porque aí ela falou assim, porque a gente nasceu na roça, morava na fazenda, né? E era uma fazenda de colonos. Tinha plantação de feijão, arroz, e ia aqueles peões que ficavam no tempo de colheita. E de noite, tinha o quê? Tinha ali para cantar moda de viola e tal. Mas durante o dia ia todo mundo para a roça. As crianças maiores iam estudar, mas já vinham direto para a roça. E eu era o menor. Sou filho caçula, como eu falei no começo. Sim. E a minha mãe contou o quê? Que ela ia fazer a comida, o pessoal, e disse que numa árvore, meu pai levava um rádio de pilha, ligava na bateria e tal. E naquele tempo, nós não tínhamos como hoje, várias emissoras. Era a Rádio Globo, Rádio Tupi, Rádio Capital, Sim. Rádio Record. E eles mandavam, pegavam em ondas curtas, ondas Sim. tropicais. Acho que os jovens que estão aqui gravando conosco nem sabem o que é isso. Hoje em dia é impensável, né? Mas é bom aprender. É bom. Ondas curtas, Aí meu pai ouvia em ondas tropicais, né? Ai, saber Deus o que Será que era? Será o que é isso, né? Chovia, tinha trovoada? Mas ainda existe até hoje, ainda existem alguns resquícios aí. Das ondas tropicais. E a minha mãe disse que ali o locutor mandou um abraço para quem mora em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, quem mora no Paraná, Santa Catarina, um abraço para o Brasil inteiro. E disse que eu quieto, 6 anos. E ela me contando isso ao vivo. Eu já tinha 30 anos, Dulce. E eu não sabia dessa história. Hoje eu tenho 50. E aí disse que ela olhou para mim e falou, que bonito, meu filho, o nome de todas essas cidades, né? Mas minha mãe nem sabia onde que seria. Disse que eu olhei para ela bem sério, no alto dos meus 6 anos de idade. Imagina, eu sou baixinho, imagina com 6 anos de idade. Nem sei se eu falava direito. E minha mãe disse que eu falei assim, um dia eu vou conhecer todas essas cidades. Ela disse que ficou pensativa. Como, meu filho? E eu falei para ela, Deus vai me ajudar. Nossa. E ela fez questão de contar isso naquele dia. Primeiro, detalhes, eu morava numa roça, em São Gonçalo dos Campos, uma cidade pequenininha até hoje. A minha família não era de igreja. E eu falei isso. E Dulce, e você que nos acompanha, eu não vou dizer que eu conheci todas as cidades. Do Sim. Brasil seria uma mentira deslavada. Porque tu já viajou bastante. Mas eu viajou. viajei muito. Eu conheci. Todos os estados eu conheci, todas as capitais eu conheci, e poucas cidades eu não conhecia. Né? E também fora do Brasil. Mas para dizer o quê? Olha que interessante. Deus vai me ajudar. Né? Isso é um ponto. O outro ponto.
O gatilho foi, Deus vai me ajudar, né? É. Essa foi a... Isso é algo O impulso que até foi hoje esse. eu não entendo. E tem outro fato. E não é mesmo para entender muito. Não é para entender. As coisas de Deus a gente não precisa entender muito também. E o outro fato que ela contou nesse mesmo dia foi sobre meu nome. Diz que quando eu nasci, os donos da fazenda não estavam, depois de uma semana foram para lá. E disse que o dono da fazenda chegou correndo. O menino nasceu, não sei o que. Como que é o nome, Alice? Todo empolgado, alegre. Ela falou assim, é Edson, doutor. Ele era um médico, né, doutor Carlos. Nossa. E ele falou, ela falou, Edson. Ele falou, mas como? Disse que ele ficou revoltado. Não pode uma coisa dessa. Mas como? Ela disse que ficou sem graça. Não, o nome desse menino tinha que ser Antônio. Mas, doutor, por que Antônio? Porque Antônio, Alice, é o santo pregador. Olha, esse menino pode ser um pregador, meu Deus. Mas já registrou, ele estava com a esperança de não... Já registrou, falou, então não tem mais jeito, mas tinha que ser Antônio. Olha que interessante. As coisinhas assim, né? Sinais. Uns detalhes da história. E a história me levou por aí. Então, esse seria o final. Sim. Então, vamos voltar para o começo. Né? É lindo. É bom saber. Então você fica aí acompanhando. Esse é o impulso, gente. Você fica acompanhando. Vai ter ainda mais 2 podcasts. Então, no terceiro a gente vai entender. Vai finalizar. Mas, Dulce, é interessante, Sim. porque quando essa palavra diz, não peço que os tires do mundo, mas que preserves do maligno, Sim. toda pessoa quando vem para a igreja, ela tem um sentimento de abandonar o mundo. Como se o mundo não fizesse parte da realidade dela. Eu fui assim. Primeiro que eu fui para a igreja por causa de uma menina. Eu não fui por causa de Jesus, eu me apaixonei por uma colega da escola. Você e muita gente. Eu e muita gente. E me encantei com aquela moça. A forma que Deus nos física, acho que por aí. E aquela coisa toda. E ela era muito católica, muito piedosa, enfim. E eu fui por causa dela. E depois, várias caminhadas, a gente percebeu que não era isso. Eu quis ser padre. E eu entrei para a Canção Nova para ser padre. Eu seria o primeiro seminarista da Canção Nova. Olha só. E fui acolhido no Seminário São José do Rio de Janeiro pelo saudoso Dom Eugênio Salles, cardeal. Tô sabendo agora isso. E o padre Jonas conseguiu uma vaga para mim no famoso Seminário São José. O Dom Eugênio Salles, uma coisa assim. Que Deus o tenha. Pois é, mas eu nem cheguei aí, porque no dia de ir eu desisti. Nossa. Desisti não, né? Deus foi mostrando que não era isso. Mas para dizer o quê? Sim. Eu percebi também que eu tinha essa visão de sair o medo do mundo, né? E todo aquele medo, porque eu quero ser de Deus, eu quero servir a Deus. Meu nome era para ser Antônio, né? Até então eu não sabia a história né? A história do rádio não tinha acontecido. Sim. Mas a história do Antônio e tal. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, E como que faz isso, né? Como é possível você servir a Deus estando no mundo? Eu não entendia isso, Dulce. Até que aos poucos eu fui tateando, fiz o meu primeiro retiro, que a gente chama de experiência de oração. Experiência de oração, Quem é o primeiro não passo, fez, né? precisaria fazer, né? Que é aquele momento querigmático, onde você faz o seu encontro pessoal com Jesus. Onde cai as escamas, como diz São Paulo. Cai as escamas, você aprende a perdoar, você começa a ver que você não é o centro do mundo, que você não é a última bolacha do pacote. Exatamente. É a última Coca-Cola Saudades lá da encontros, caixa. assim. Então eu fiz aquele encontro e falei, poxa, tem alguma coisa aí. E como precisamos retomar de volta esses encontros, né? Retomar. Recentemente eu preguei um retiro desse. Foi muito bom. Você faz aquela experiência primeira de Deus, aquela conversão profunda. E essa palavra, o óculos é porque eu já não tenho mais 18 anos. Mas isso é normal, eu também. Então, quando ele vai dizer aqui, Jesus rezando por nós, Dulce, não te peço para tirá-los do mundo. Sim, até porque a gente está aqui, né? Mas que os preserves do mal. Mas eu fiquei chateado com o nosso Senhor quando eu li isso. Mas como que o Senhor não vai me tirar do mundo? O Senhor reza um negócio desse? Né? Então eu falei, então não tem jeito. O campo de ação é o mundo. O campo de ação é o mundo. Dulce, e depois, já na Canção Nova, é interessante como Deus vai preparando a gente. Eu gosto de anotar as coisas, vai falando aí. Essa palavra já me tocou. O nosso campo de ação é o mundo. Gente, o Edson tem essas coisas, viu? Ele pregador da palavra Isso e daqui a pouco ele tem um rema.
É isso aí, você chama rema isso. É um rema, mas Dulce, isso está num documento do Padre Sim. Jonas, documento interno Fala de da novo. Canção Nova. O nosso campo de ação é o mundo. E eu só que vejo o detalhe. E Sim. você que nos acompanha agora, entenda uma coisa. Tem gente que nos vê também a partir de agora, né? Agora Porque agora sim. estamos no... Tá lindo. Olha, e parabéns mesmo à equipe né? da nossa Central Podcast. Aqui já Maravilhoso quero isso, aproveitar né? esse momento aqui que o Como Edson é que também... chama mesmo? Porque o podcast é só o áudio. Aí com o vídeo... Videocast. É o videocast. É um videocast. Então, que Os bom, né? Os meninos estão só com sinais de... Então, é que eu sou sinais, eu falo em Libras, né? E a Quase. gente interpreta aqui também. É quase um dom de línguas, uma Quase. interpretação, como diria o Padre Léo, né? Mas, Dulce, O nosso campo de ação. o nosso campo de ação é o mundo. Mas eu só fui entender isso, sei lá, 6 anos depois, quando eu entrei para a Canção Nova. Teve teu batismo no Espírito E no Santo. dia que o Padre Jonas falou do nosso campo de ação mundo, eu falei, agora eu entendi. Sabe aquela, quando Sim. cai a ficha, eu falei, entendi o que eu vivi naquele retiro. Esse retiro que eu estou lhe contando, que eu fiz, foi nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 1990. Meu primeiro retiro. Louvado seja Deus. E lá foi que eu fiquei bravo com o Nosso Senhor por causa dessa passagem. Eu falei, mas não pode, o senhor devia rezar diferente. Porque eu queria sair do mundo, Dulce. Eu tive coma alcoólica com 15 anos. Meu Deus do céu. Meu pai era alcoólatra, não estou dizendo que foi culpa dele. Sim, sim. Né? Isso aí já está superado. Mas também teve um campo Sim, propício sim, para isso. Né, propício, né, um ambiente mais livre. Sim. E eu tive coma alcoólica com 15 anos. Uhum. E achava que aquilo era a coisa mais normal. Me envolvi com uma série de pessoas. Naquela época, tinha maconha, estava surgindo cocaína. Eu não fui usuário, mas eu vendia, eu buscava. Né? Então, e eu queria sair daquele ambiente. Eu falei, não, já que eu vou servir a Deus, estou fora. Estou fora disso tudo. Então, eu não queria estar no mundo. Exatamente. Né? E aí eu me recordei, só Sim. abrindo um parênteses Sim. aqui, o Padre Léo tinha um programa chamado A Tenda do A Senhor. tenda do né? Senhor. Uma vez uma mulher, coitada, e o Padre Léo não tinha muita assim, destreza no seu para responder as coisas. A mulher falou, é porque o meu filho vive no mundo, reza, Padre Léo, para ele sair do mundo. Ele falou, então vamos rezar para ele morrer. Porque para sair do mundo eu sou morrendo. E para Claro, outro... coisas de Padre Léo, né? pra outra Se eu falo dimensão. isso, vira uma ofensa. Padre Léo não tem problema. Padre Léo chamava todo mundo de anta e todo mundo batia palma e tá tudo E bem. achava tá, todo mundo tá achava tudo engraçado. certo, né? Mas uma coisa que me chama a né? atenção, ele diz aqui, mas eu te peço que os livres do mal. Que os livres do mal. Acho que aí está o fecho dessa Então, primeira parte. O segredo é esse. Esse é o segredo. Né? E aí eu percebi o quê? É isso que eu ia fechar. Porque, veja, peço que não os tires do mundo, mas que o preserves. Na verdade, a tradução original é preserves, né? Aqui eu tô com uma tradução que vai dizer guardá-lo. Guardá-lo fica meio esquisito, diferente. Aqui a Ave Maria fala preservar. A tradução original é preservar. Qual que você tá? Qual que é a tua? Eu tô com outra tradução. Jerusalém? Não, Uhum. eu tô com outra tradução. Pastoral. Pastoral. Ela é um pouco diferente Sim. mesmo. Então, O rema aí é preservar. preservar. E o que é preservar? E aí você vai lembrar de toda aquela questão do sal. O sal que preserva Que preserva, a que comida, conserva. que conserva. E aí você começa a entender por que Jesus lá, antes disso aqui, ele diz, ó, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, com que se restituirá o sabor? Essa é a receita do preservar. Esse é o preservar. Então, veja. E o que eu entendi foi isso. Nós não estamos livres. Sim. Quem está em casa não está vendo o que está acontecendo. É uma maravilha. né? Não, e é uma gente. delícia fazer isso aqui, É gente. que o Miguel deu sinal pra gente que a gente tem que parar daqui a pouquinho. Cadê? Fica com vergonha não, amigo. Vamos fazer assim, é bom, espontâneo. Lógico né? que é, Quem uma tá em casa graça tá dando isso. risada já, né? E quem está nos assistindo... E não quem... corta esse negócio não, rapaz. Não. Porque a gente aqui é uma família, né? Mas, então, veja, O preservar. esse entendimento do preservar, ele é muito precioso. Claro, o tempo passou e eu comecei a perceber que Deus estava me jogando cada vez mais no mundo. E mundo mesmo. Né? Eu hoje vivo no mundo da política, eu vivo no mundo dos negócios, e assim por Mundo diante. empresarial. É. Continua pregando. E continuo E pregando. aonde quer que o Espírito Santo te mandar também. E Deus preservando.
Porque, Dulce, você está no mundo empresarial, no mundo que se lida com dinheiro, no mundo que se lida com política, não é fácil. Sim. O próprio mundo acadêmico, se você não... o Edson faz teologia, mestre em teologia. Você sabia que eu estou mais propenso a perder a fé? Do que qualquer outro? Porque você vai conhecendo mais. Eu posso esquecer disso aqui, ó. Não sei se dá para filmar aqui, dá? Sim, a Ele é a Glória. A Ele é a Glória. Eu posso esquecer disso, Dulce. E me tornar um mestre em teologia, um doutor em teologia, e sei lá o que mais, um pós-doutor em teologia. Tá bom, e aí? E aí está o preservar, né? O rema se do eu preservar. não estou preservado, e é isso que Jesus diz, eu não peço que eu tire do mundo. Preserve, quer dizer, concede ao Edson, a Dulce, ao Miguel, a Vicky Clara. E a Clara, que eles sejam preservados. Até porque o preservar, talvez todo o tempo da nossa vida vai levar... Sim. Só Deus sabe o dia que a gente vai fechar os olhos para sempre. Pois, é uma trilha, dizia Padre Leão, é uma trilha, é um caminho o preservar, né? E dentro dessa... É um cuidado, não é uma redoma, gente. Não é uma bolha o preservar. Não é uma... Como que se diz aquela coisa? Não é uma blindagem, hein? Pelo Cuidado. contrário. Cuidado com isso, né? Porque... Achar que a gente é ou porque prega, porque tem... Porque... E olha o que eu falei agora. Eu, me tornando mestre em teologia, posso perder a fé. E pode ser que o sujeito que é analfabeto nunca perca a fé. Nunca tem uma dúvida de fé. Porque eu já tive uma crise. Faz poucos dias que eu tive umas crises aí, sabe? Umas aulas meio pesadas. Quando eu fiz meu estudo, que na minha paróquia eram de 3 anos, e era um curso, de fato, reconhecido pelo MEC. Sim. Né? Eu ganhei um certificado, não é acadêmico, mas eu posso dar aulas dentro das igrejas, sim. né? Eu já me vi vindo chorando da paróquia até em casa. No seu tempo você viu que é resumido, é tá curto, bom, mas ótimo. por isso que ele é bom e é gostoso. Desse rema, desse tema aqui, porque vai ter o próximo agora e você vai ter que entrar lá no Central Podcast e lá no Spotify da Rádio Evangelizar e procurar mais videocasts junto com Edson Oliveira. O que se falaria para o povo de Deus agora que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Esse preservar, então. Jesus faz uma oração ao Pai, né? Ele pede pelos seus discípulos, pelos seus filhos, e ele está se dirigindo de fato a nós aqui, né? A eles na época, mas está se dirigindo a cada um de nós aqui. Eles estão no mundo, nos tire do mundo, mas eu te peço, Senhor, que os livre do mal. Eu acho que a palavra-chave, Dulce, para nós que estamos falando, e para você que nos acompanha, é preservar. Jamais Deus vai... Olha a história dos santos. Todos eles passaram por coisas terríveis. Eu gosto de estudar a vida dos santos. Eu faço isso desde 1991. Estudo diariamente a vida dos santos. Eu sou apaixonado. Riquíssimo. E o que mais aconteceu com eles foi problema. Santo que morreu queimado, o primeiro mais da igreja morreu apedrejado. Estevão. Jesus morreu crucificado, né? Estevão apedrejado e assim vai. Santos que foram caluniados, injustiçados, presos, degolados, enfim. Quer dizer, Deus não vai te livrar do problema, mas Deus vai te dar condição de estar preservado, de não mergulhar. Deus não vai te tirar do mundo, mas vai te impedir de viver o mundanismo. Amém. Fechou, acho que é isso. Amém. Lindo, Edson. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por você ter dito sim, né? Vai ter mais. Tem mais. Ó, e não esquece como eu comecei pelo fim, tá? Então quer dizer que tem mais. Tem mais. Chegamos ao fim desse podcast. Ele é isso mesmo, viu? É curtinho, é gostoso, mas para você justamente se deliciar ouvindo a gente e agora assistindo através também do nosso YouTube. Você vai na Central Podcast, você vai no Spotify da Rádio Evangelizar e lá você vai encontrar o meu. A Ele a Glória com Dulce Maria. Tantos outros maravilhosos. Mas esse é o meu. E muito obrigado por você estar aqui com a gente. Até o próximo podcast. Você ouviu A Ele a Glória, podcast produzido e apresentado por Dulce Maria. Conteúdo exclusivo Central Evangelizar de Podcasts.